Olá pessoal, tudo bem? Sou Marco Antônio da Web Rádio Jarino News, junto com a Lone Wolf BR, maior site dedicado ao clube de motociclista do Brasil. Hoje vamos fazer uma entrevista exclusiva com o presidente do Motoclube Kratos. Kung Fu, é com você. Faça sua apresentação, por favor. Boa tarde a todos aí. Eu sou o Kung Fu, presidente e fundador do Kratos, né? Junto com meu irmão aqui, o Júlio, fundador também. É um prazer estar aqui participando do seu programa, né? E vamos conversar aí sobre motociclismo, né? Sobre estrada, sobre moto, e é muito bom. Júlio, é com você. Eu sou o Júlio, sou o fundador também do Motoclube Kratos, junto com o meu irmão aqui de estrada, Kung Fu, que já se conhecemos aí há uns 15 anos ou mais. Sim. Sempre caminhando junto pelas estradas aí do Brasil. Que bom. Fazer uma perguntinha para vocês. Como começou, aonde surgiu o Kratos? E da onde que foi tirado esse nome, Kratos? Então, sobre o nome, nada mais justo do que o Júlio, que trouxe esse nome para nós, né? O Júlio pode explicar a simbologia do nome. Júlio, senta um pouquinho mais para cá, por favor. Isso. A câmera tá ali agora, tá? O Kratos surgiu numa ideia nossa de criar A gente tinha já saído de um motoclube bem conhecido, bem popular no Brasil. A gente participamos do Abutres MC por alguns anos. O Kung Fu foi nômade por um tempo nos Abutres. E resolvemos, com alguns desavenças que teve dentro do clube, resolvemos se afastar do clube. Eu, o Kung Fu, o James também, que é um dos fundadores, que também era nômade no Abutres. E o Vitor. E o Vitor. A gente se reunido, resolvemos criar um novo clube para nós se identificar melhor com a ideologia de old school, de parceria, irmandade, ser mais compacta, né? Aí resolvemos criar o Kratos. O Kratos vem da ideia o quê? De liberdade, democracia, respeito, honra. É o que a palavra sugere, né? Então a palavra o Kratos... De origem grega, né? E que remete o quê? A democracia, ordem, disciplina, honra e força também. Então a gente reunimos todas as nossas ideias e buscamos o nome, e o nome que mais se identificou foi o Kratos. Sim. O Kratos. Kratos. E quantos anos tem o Kratos, o Motoclube Kratos? Nós estamos fazendo nossa festa hoje, né, de 3 anos no Motoclube. E o Kratos, né, só para complementar, ele começou como um grupo de amigos, assim como o Júlio falou, depois de 1 ano e 8 meses, mais ou menos, que veio a virar um motoclube. E a bagagem de todos os integrantes do Kratos, ela é grande, porque todos pertenceram a motoclubes grandes durante muito tempo. Então a gente não tem ninguém iniciante no clube, não tem nenhum aventureiro. E o clube funciona da seguinte maneira: todos sabem a sua responsabilidade, né? Todos zelam pela imagem do clube, todos gostam do motoclube e sabem que ele é importante para eles dentro da vida deles, né? Assim como as nossas motocicletas. Nós somos um clube muito fundamentado em cima das motocicletas, né? A gente viaja com elas, a gente mantém a manutenção sempre em dia. Gostamos de cuidar nós mesmos das nossas motocicletas, de gente que põe a mão na massa mesmo, né? Tanto que no clube tem vários de nós que somos mecânicos também, e é isso aí. É um clube biker, né? O foco é rodar de motocicleta, e sendo que a gente tem amizade com todos os outros motoclubes, a gente respeita todos os outros motoclubes, sendo que cada um tem a sua ideologia. A nossa ideologia ela é baseada em cima do rolê de motocicleta, né, Júlio? Isso aí. Totalmente old school. Então, uma pergunta. Como que faz para uma pessoa que quer ser membro do Kratos? Tem alguma especificação, alguma regra? A primeira regra é ter motocicleta.
A gente não tem limite de cilindrada, mas tem uma motocicleta em boas condições de estar rodando com a gente, né? E geralmente o nosso clube não é um clube, a gente não faz chamamento para ninguém entrar no motoclube, porque a gente quer pessoas que queiram entrar no clube e não que foram forçadas a entrar, ou enfim, né? Cada clube segue a sua linha. O nosso clube segue uma linha muito antiga, que é você bater na porta do motoclube para entrar. Então, tem o período probatório, em que a pessoa só vai rodar com a gente sem nada do clube. A gente vai avaliar a conduta moral dessa pessoa, a gente vai avaliar se ela sabe mesmo andar de motocicleta, se ela sabe cuidar da motocicleta dela principalmente também, que a gente bate em cima dessa tecla bastante para que a gente consiga resolver nossos perrengues na estrada. E assim, depois desse período ele passa a usar o nosso colete Prospect, né? Que aí ele tá numa caminhada, ele vai demorar, dependendo da atividade dele dentro do motoclube, dependendo do comprometimento dele, do respeito que ele vai ter pelo clube, até o dia que ele vira um membro full patch e usa a nossa jaqueta Kratos com o escudo completo nas costas. E aí entra o grande peso, né? É uma conquista, sim, mas a avaliação ela é constante. Do mesmo jeito que a pessoa vira full patch, ela pode retroceder também na caminhada ou ser chamada a se retirar do motoclube também, né? Então são regras que a gente já traz até dos motoclubes americanos, né? A gente tem uma ligação muito forte com os clubes de fora também, né? A gente conversa bastante, a gente aprende muito com eles também, sendo que o motoclubismo brasileiro ele é maravilhoso, porque ele tem regras que só existem aqui e funcionam para nós aqui, né? Só que nós do Kratos resolvemos seguir as regras estrangeiras, né? Da raiz mesmo do motociclismo. Legal. E, bom, eu posso constatar isso, que todos os eventos que é feito pelo motoclube existe um respeito, uma disciplina entre todos os membros, independente do clube, né? Sim. E a Lone Wolf, ela busca sempre mostrar para todo mundo que existe uma diversidade, um mundo diferenciado dentro dos motoclubes, onde que existe a família, o respeito, né? Com tudo isso, e além de tudo, a irmandade, né? E a lealdade com todos, né? Nesse tempo todo de 3 anos, certo? Antes disso, existe algum tipo de hierarquia dentro, presidente, vice-presidente, sargento de armas? Sim, quais são essas patentes? Nosso clube ele tem as patentes tradicionais, como eu falei, que existem em outros clubes, né, mais antigos. Presidente, vice-presidente. Aí nós temos os fundadores, que é o Júlio, os outros dois também, o Júlio, o nosso vice-presidente também é fundador, o James, e o Vitor. E nós temos o sargento de armas, que cuida, né, basicamente, zela pela disciplina dentro do clube, zela pela nossa segurança, é uma pessoa que está sempre atento, sempre ajudando principalmente. Hoje a gente está aqui nesse momento, ele está lá já no local da festa, já coordenando as equipes nossas, para que dê tudo certo para receber o pessoal logo mais. Nós temos também o nosso sargento de armas, que é o Jarbas, né? Aliás, o sargento de armas é o Roger. Nós temos o nosso capitão da estrada, o Road Captain, que é o Jarbas, que é uma pessoa que conhece muito sobre motocicleta, principalmente motocicletas Harley Davidson. É uma pessoa fora de série, um bom mecânico também. Nós temos o nosso secretário, né, que é o André, né, que cuida da parte toda do nosso clube, parte burocrática, papelada, documentação, financeiro, enfim. E nós temos agora o último cargo que a gente colocou também, é um cargo de publicidade, né, de comunicação, né? A gente tem uma pessoa que é expert em fazer a divulgação dos eventos do nosso clube, é uma pessoa muito capaz, que é o Elton, né? Ele teve a ascensão dele dentro do clube muito bem construída até agora e tem auxiliado bastante a gente. Então são as filmagens de drone com ele, as filmagens, a divulgação, toda a parte de marketing é com o Elton.
E vocês buscam, como se diz, seguir alguma linhagem, por exemplo, do motoclube dos Estados Unidos, tipo o Yankees, algum motoclube? Ou vocês têm os seus próprios fundamentos, as suas próprias regras? Não, nós seguimos sim as regras dos clubes de fora e não convém nem, para ser ético, nem citar, né? Porque é mais de um, né? Não citar nenhum motoclube. Só que as nossas regras, além de seguir a deles, a gente tem o nosso próprio estatuto também, né? Uhum. Que a gente não pode divulgar várias das regras também, assim como os outros motoclubes, que são regras internas nossas. Sim, o que preserva Sim. dentro do motoclube, né? A disciplina, Do Kratos. a harmonia, Isso. Uhum. o respeito, principalmente, né? Agora, dentro desses 3 anos aí, me conta uma coisa mais inusitada que aconteceu nessas rodagens que vocês fizeram aí por esse Brasil aí. A moto do Roger, né, que o frentista abasteceu ela com óleo diesel. Sério? Do Roger? Só do nosso sargento de armas, né? Essa não tô Imagina como ele ficou, não? Uhum. Aí Novidade, moto a diesel, né? Moto diesel, moto diesel. Primeira moto diesel no Brasil. Primeira moto diesel no Brasil. Graças a Deus resolveu-se bem, não precisou, não estragou a moto, né? Mas foi um susto grande também, né? E assim, nós somos um motoclube muito familiar também, no quesito que a gente se ajuda muito, né? Quando o irmão está precisando, a gente está sempre de olho. Às vezes não precisa nem pedir para a família se unir e se ajudar, né? Isso aí que é importante. Dentro do motociclismo, não adianta a gente só pensar em rodar de motocicleta e você não ajudar o irmão. Nossas ações sociais que o nosso clube faz, a gente não tira fotos, a gente tem várias pessoas que, se precisarem da gente, a gente está ajudando, mas a gente não faz divulgação em cima disso, porque o nosso foco é andar de motocicleta, mas também cuidar da sociedade que a gente vive, né? Eu mesmo sou professor e assistente social formado, né, de formação, sou professor PEB 1, de educação infantil, mestre em artes marciais japonesas e filipinas, professor de defesa pessoal, né, como muita gente conhece, e assistente social, né? E eu trabalho na área social já há muitos anos na minha vida, né, em ONGs, em projetos sociais com crianças, adolescentes também. Isso aí é muito importante a gente estar ressaltando que atrás de uma jaqueta de motoclube, de um colete, existe um cidadão, né? Nosso amigo Júlio aqui, né? O meu irmão Júlio, farmacêutico, né, Júlio? Farmacêutico, comerciante. Estamos aí na luta há muito tempo já. Então. Se dedicando na área de saúde. E hoje à noite vai ter bastante assunto para nós falar na beira da piscina. Sim, sim. Sempre sai muito assunto, né? Ah, com certeza, com certeza. Dentro do Kratos, hoje, quantas pessoas fazem parte do motoclube? Essa pergunta, né, a gente prefere não divulgar. Não até divulgar. Mesmo pela segurança de vários membros dentro do motoclube, porque a gente tem uma cultura no Brasil do lance da quantidade, de um ficar medindo com o outro quem tem mais, e o nosso clube a gente prega qualidade. É um clube pequeno, né? Isso aí a gente pode estar falando que é pequeno, novo, 3 anos, está engatinhando ainda, né? E se fechasse hoje a porta do clube já estava maravilhoso do jeito que está, né? Que eu tenho irmãos maravilhosos dentro do motoclube. É novo, 3 anos, mas pelo número de integrantes, pelo tempo que tem o clube, é um clube grande, pelo tempo que ele está. Pelo pouco tempo já cresceu muito. Já cresceu muito demais. Nós estamos no litoral, estamos no interior de São Paulo, né? A gente está basicamente em expansão. É uma expansão coordenada, devagar, para que a gente tenha qualidade. Por isso que eu falo, nosso clube ele não faz chamamento. A pessoa vem bater na porta se quiser. O que a gente tem para oferecer dentro do nosso clube? O cara não vai ficar famoso, ele não vai ganhar dinheiro e ele vai ter irmãos, né? Então ele só vai ter mais responsabilidades na vida dele. Então todo mundo que vem para o nosso clube num primeiro contato, acho que busca isso aí, né? E aí às vezes até acaba enveredando para outro motoclube porque não se encaixa também dentro das nossas regras. E a gente respeita a pessoa quando sai também, do mesmo jeito que se ela entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente, assim como eu e o Júlio saímos no nosso antigo motoclube,
né? Eu passei 17 anos no nosso ex-motoclube, né? Casei com a minha esposa numa festa grande em Caraguatatuba, né? E tenho muito respeito. Informação que eu não fui convidado, né? Apesar que a gente não se conhecia conhecia ainda, né? Não te conhecia. A gente respeita muito o nosso ex-motoclube, tanto que nas festas que a gente é convidado, o nosso clube vai também, né? Eu tenho uma gratidão muito grande por todos os irmãos que estão lá, e eu sempre falo, não existe ex-irmão. Se você hoje está nesse clube e achou que talvez não se encaixa mais para você e você vai para o outro, quem ficou, eu acho que deve sim respeitar você e você respeitar os outros. Senão não era uma irmandade de verdade, né? Você mata e morre pelo aquele irmão, ajuda ele numa necessidade e de repente, porque você está com outra jaqueta, com outro brasão, um vai virar a cara para o outro ou virar inimigo. Eu acho que é desnecessário e não cabe isso dentro do nosso país, né? Que é um país que já teve tanta revolta. Nós saímos aí de séculos de escravidão, né? Continuamos, aliás, numa escravidão muito grande, né? De exploração do trabalho e tudo. E dentro do motociclismo não cabe essas diferenças, né? Tanto que hoje estaremos fazendo uma festa em que todos os motoclubes foram convidados. A gente está 1 ano preparando essa grande festa, bandas muito boas, espaço, né, que você conhece, excelente. Esse ano é aqui e ano que vem nós vamos fazer no Litoral Norte, lá em Caraguatatuba também, uma grande festa, e de muitas aí que virão aí. Com certeza. Eu gostaria de falar um pouco, a Lone Wolf, ela traduzindo seria Lobo Solitário. Tanto é que eu, com a minha função, eu não tenho, como se diz, responsabilidade de usar algum tipo de colete de algum motoclube. Sim. Por quê? Para dar espaço para que todos possam vir, divulgar e falar um pouco do seu motoclube. Sim. Mas o que eu percebi, que existe muita diferença, que eu morei no exterior, e que os motoclubes aqui do Brasil, independente de qual colete, um respeita o outro, é uma coisa fabulosa. Além de que vai família, vai criança, vai idoso, vai todo mundo, e eu sou testemunha de algo. Eu nunca vi uma confusão, nunca vi uma polícia, nunca vi nada. Todo mundo, mesmo que você nunca conheceu a pessoa, ela vem te cumprimenta, tudo. É isso que eu quero levar para todo mundo. Em questão ao Kratos, Motoclube Kratos, eu vou falar por mim, eu gostaria que se vocês dois me corrigissem, tá? Eu percebi que vocês são muitos unidos, certo? Mas vocês também são daquele tipo que vocês participam de tudo, ajudam todo mundo, mas vocês também não precisam se mostrar. Não é o objetivo do motoclube. Exato. Na criação do motoclube a gente já combinamos no próprio estatuto nosso. Zelar por essa união, ser um clube mais fechado, selecionado, old school, com integrantes que já têm uma noção de motoclubismo, e nós não somos estrada. Porque, pelo que eu conheço o Motoclube Kratos, certo? Vocês fazem ajuda o que for necessário e não precisa se expor. Não. Entendeu? Qual é a viagem mais longa que vocês fizeram junto com os irmãos? O Roger foi agora por último para a Argentina, né? Ele e o André. Como o clube está começando ainda, a gente fez viagens aqui para Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná. Né? Paraná, isso mesmo. Então, nesses 3 anos deu para rodar bastante. Eu deixando a minha pretinha lá pronta também, eu vou começar a dar umas rodadas com vocês. Dar na moto e rodar com a gente. Pode ir conhecer a nossa chapter, né, lá em Caraguá, que a gente inaugurou a chapter lá no bairro do Massaguaçu, próxima à praia até. Nosso clube tem uma sede própria. E onde Vocês estavam construindo essa sede, né? Sim. Reformando tudo, né? Sim, o Roger tinha comentado comigo. Nós temos, né, infraestrutura para receber os irmãos. Então a gente tem um gramado muito grande para montar barracas. Nós fazemos fogueira, nós temos fogão de lenha. Enfim, coisa rústica mesmo. Temos o bar da sede, né, que é onde a gente gosta de ficar também. Nossa mesa de reunião. Enfim, a gente tem aquele combo todo que todo motoclube precisa ter para poder ter um local para chamar de seu, né? E lá é próprio nosso, né? Então é uma vantagem muito grande, não gera ônus para o motoclube,
né? Então é uma conquista grande, né? Independente de como eu faço a pergunta para todos, né? Se já houve algum dos integrantes que deu algum desvio, deu alguma vacilada, alguma coisa semelhante, dentre esses 3 anos? Sim, já... E se teve, Uhum. qual é o tipo de comunicação que vocês fazem? Vocês dão uma advertência verbal, alguma coisa? E se já houve algum desses que já sim, foi... houve uma vez só que foi insubordinação, né? E Se desencontro. vocês quiserem água, pode sim, pegar água com gás e água sem gás. Desencontro vamos supor, eu estava com um comboio de motos indo para uma festa e combinei com 2 irmãos que eles iam estar esperando em determinado local. E eles, né, saíram, foram para outro lugar e de repente demoraram para chegar nesse ponto e chegaram até a falar: não, mas a gente já está indo. Eu falei: não, vocês não estão indo, que eu já estou aqui no ponto de encontro. E eu chamei a atenção para que nunca mais acontecesse isso. E esses 2 foram punidos. Acredito que aprenderam muito com isso, porque dói muito você ficar um mês sem usar sua jaqueta, seu colete, né? E acredito que aprendeu a servir de exemplo para os outros, né? Você não deixa um irmão sozinho, independente que ele seja o presidente ou não, né? Se você marcar um compromisso com alguém, você tem que cumprir esse compromisso, né? Eu sou um educador e eu bato bastante em cima dessa tecla, né? Hoje eu tinha marcado contigo de vir aqui, jamais eu deixaria de vir, né? Ou desviaria, iria direto para a festa, não. São compromissos que a gente põe para a gente, né? E a gente só chega em algum lugar com comprometimento. E antes de tudo eu quero dizer para vocês que aqui está à disposição de vocês, sempre que vocês quiserem. Nós temos um espaço ali também pequeno, mas dá para colocar algumas barracas lá, tudo, passar uns finais de semana tranquilo espaço, aqui, né? Entendeu? A gente vai vir aqui invadir, né, Júlio? Pode vir invadir, sim, pode invadir. Desse tempo todo da Kratos, certo? Eu sempre falo para todo mundo que eu, como convivi lá fora, no exterior, a exemplo dos Estados Unidos, eu sei que o motoclube lá é uma coisa muito mais pesada. O Júlio esteve na Austrália, né, Júlio? Agora há pouco tempo. Entendeu? Né? Eu morei na Austrália também, em Sydney. Morei em Nova Zelândia, em Auckland, né? Mas o motoclube mesmo que eu conheci, mesmo que foi mais aprofundado, tanto é que da onde que surgiu de eu criar a Lone Wolf, foi por isso, para mostrar que aqui no Brasil ainda existe preconceito, por exemplo, da população quando vê aquele monte de motociclista, né? Só que eles não entendem que o motociclista, se ele vê uma senhora atravessando a rua, sim, ele vai parar a moto dele, ele vai ajudar a atravessar, entendeu? Certo? Vai acontecer isso. É o que existe muito ainda, aquela imagem nossa do homem barbudo, do homem entendeu? Maloqueiro, entendeu? Porque é uma imagem que vem de lá de fora, né? Sim, entendeu? eu chego com a minha moto Chopper na frente da escola, que eu dou aula, uma escola de muita referência em Caraguá, e eu chego do jeito que você tá me vendo aqui às vezes, e as crianças estão, o pai tá trazendo a criança: ô professor, tudo bom com o senhor? Por que eu não posso ser 2 pessoas diferentes? Porque uma hora vão me encontrar na rua, no meu natural, né? O nosso natural é usar o nosso colete. E aí, nossa, o professor do meu filho é motoqueiro. Não, eu chego de motociclista, né? E é engraçado, né? Como eu dou aula de judô educacional há mais de... Vou chutar aí mais de 20. Meu filho está com 29, há uns 28 anos já. Escolas particulares grandes sempre, e projetos sociais. E os meus primeiros alunos hoje em dia têm motocicleta, né? Alguns entraram até para motoclube, porque foram talvez influenciados por isso, né? A lembrança que eu tenho da minha infância é o meu pai me levando de moto, eu e meus irmãos para a escola. A gente cresceu em cima de motocicleta, o meu pai era um apaixonado por motocicleta, corria bastante também, se acidentava bastante, né? Mas era uma pessoa que me ensinou os princípios que eu tenho hoje. E era um motociclista, né? Na época, nos anos 80, 70, motoqueiro, né? Motoqueiro. Que é uma outra polêmica que existe no nosso país,
né? Cada um defende a sua. Se me chamarem de motoqueiro, sou eu mesmo. Se chamar de motociclista, sou eu mesmo. Eu sou a pessoa que anda na moto. Então, para mim, não interessa essa divisão. Né? Tanto que eu tenho vários amigos que são motoboys, né? E defendem o pão de cada dia deles numa moto 125. E o cara, ele roda num dia muito mais do o cara que tem o Harlão. Eu falo que depois dos caminhoneiros vêm os motoboys. Sim, eles param o país. E eu conheço muitos motoboys que sustentam a família, cara. Sim, sustenta a família. Eu vou dar uma palavra, os motoboys são muito unidos. E é um exemplo até para nós de motoclube. Sim, que a união deles. A minha esposa, que há uns 10 dias atrás teve uma moto furtada. E a moto não foi achada, a polícia não conseguiu achar. E a gente entramos em contato com os motoboys, eles colocaram no grupo. E isso aí espalhou as imagens do furto da moto. E 2 dias depois os caras abandonaram a moto e mandaram buscar a moto de volta. Isso por ação dos motoboys. Não, eles são muito unidos. A gente tem que reconhecer assim, a união deles. Quando o pessoal começa a querer fazer essa segregação, né? Ah, motociclista é o cara que tem moto grande e o cara que tem moto pequena de trabalho é motoqueiro. Todos nós andamos na mesma pista, na mesma rodovia. O que a gente tem que colocar é o respeito. Assim como a pessoa que está num carro, num caminhão, tem que respeitar o cara que está na bicicleta, enfim. E eu sempre brinco com o pessoal que começa essa divisão. Eu falo, engraçado, você foi no cinema assistir motoqueiro fantasma ou motociclista fantasma? Você pega um filme dos anos 70 para assistir, todo mundo era motoqueiro. Você veste... Selvagem. Nós vestimos uma indumentária que é de motoqueiro, né? Porque lá atrás os caras inventaram esse estereótipo colete, barba, os motoqueiros. Então, em determinado momento... alguém teve essa infeliz ideia de fazer essa segregação. E aí gera brigas, né? Eu mesmo já fui vítima de várias pessoas por expor a minha ótica, né? Ninguém precisa pensar igual ao outro, a gente basta respeitar. Com certeza. Né? Se você gosta de ser chamado de motociclista, é motociclista. Eu prefiro que me chamem eu sou o cara da moto, o motoqueiro, né? Assim mesmo, porque não existe ninguém perfeito nesse mundo. O importante é estar em cima de duas rodas. Duas rodas, curtindo o rolê de motocicleta, visitando seus irmãos, em vez de mandar zap, vai lá na casa do irmão, bate, visita ele. São coisas que a gente tem que fazer na vida, né? De respeitar o outro, né? Com certeza. E a criação dos motoclubes, ela foi se dada nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Sim. E principalmente depois da Guerra do Vietnã, onde que os próprios soldados, né, o colete significa como se fosse um uniforme. É uma farda. É uma farda. E eles se sentiam, por exemplo, muito rejeitados, então que eles formaram aquele grupo, né, deles, né? Sim. E o que existe dentro do grupo do motociclista como é a fidelidade entre um irmão com o outro, né? É uma coisa assim fora do comum. Eu gostaria que tivesse em todos os setores, né? No Brasil todo, no em caso, todos os setores, tivesse esse tipo de irmandade, sabe? Irmandade. Porque se você pega uma empresa, você não tem isso. O cara tá querendo almejar lá o seu lado, almejar alguma coisa semelhante, entendeu? Eu vejo outras classes, não motociclista, tá? Já estou falando, outras classes, entendeu? Que o cara tem lá um objeto antigo, ele está olhando outro objeto antigo, ele já está... E em questão ao motociclista, não existe isso, meu. É que nem eu falo para todo mundo, eu tenho uma moto, né? Sim. Eu tenho uma moto de 1.050 cilindradas. É linda a sua moto. E aí o que acontece? Às vezes eu convido pessoas, por exemplo, que tem uma moto lá 125, aí o cara fala, não, eu não vou com você, que jeito que eu vou te acompanhar? Eu falo, gente, a moto não é cilindrada. Você não vai correr mais do que 100. E a moto é para você passear, ver paisagem, sabe, parar, tirar foto, poder ter aquele momento tranquilo, né? E muitas pessoas... Hoje nós viemos com motos, né, até de alta cilindrada, mas veio um integrante nosso com a YBR 125, isso, né? E a gente coloca ele na frente para que a gente siga a velocidade da moto dele, justamente para ele não ficar para trás. Então nós viemos com aquelas motos pesadas, grandes, na tocada dele, 90, 100, que é o suficiente também, né, para um passeio, para segurança. A gente vem conversando às vezes com a nossa garupa,
é um outro tipo de viagem, né? É diferente. Eu mesmo tenho uma moto Chopper 150, né? A teimosa lá, branquela. E eu viajo com ela também, coloco as bagagens lá, a mulher Aquela vai, última vez que eu tava com ela você aqui, estava com ela, né? Sim, e ainda tô fazendo mais modificações nela ainda, também, porque o prazer é andar de motocicleta, né? Não é a ostentação da moto. E a sua motocicleta, ela tem que fazer bem para você, não para os outros. Às vezes o cara fala, nossa, isso aí é uma porcaria, mas peraí, é uma conquista sua. Claro. Entendeu? Então, geralmente uma pessoa que vai te medir pelo aquilo que você tem, não é uma pessoa digna da sua companhia. Na verdade, essa pessoa não tem princípio, né? Não Na tem. verdade, ele não tem, como se diz, o sabor da conquista. Sim. Ou o papai deu, Uhum. entendeu? Ele não sabe nem como que funcionam as coisas, o papai deu ali e tal, ele se acha, entendeu? E dentro do motociclista não existe isso, né? Entendeu? Aí tá uma pergunta. Quando vocês vão fazer uma viagem, existe como expor ali a linha dos motociclistas ali? Vai o presidente na frente, Isso, tem essas hierarquias? A gente tem essa hierarquia. Isso é uma curiosidade que eu gostaria de saber. O presidente vai na frente, porém, em alguns deslocamentos, o nosso capitão da estrada, ele fica enveredando em várias posições do trem, averiguando tudo durante a viagem mesmo, se tá alguém do nosso trem está com algum problema, ele acelera, vai lá na frente. Quando a gente está se deslocando para um local onde eu não sei, né? Eu sou presidente, eu não sei onde eu estou indo. O irmão que sabe melhor o caminho, ele vai na frente, até por uma questão de logística e inteligência. Não adianta eu guiar o pessoal se eu não sei onde. E eu sou o cara que se perde sempre, né, Júlio? Kung Fu é campeão a se perder. Eu me perco na rua de casa. O Kung Fu está que nem eu. Eu já defini a palavra GPS, cara. Geralmente perdido sozinho, cara. Mesmo ligando aquilo lá, eu consigo me perder, cara. O meu GPS vai sentado na minha garupa, dando tapa no meu capacete. É por ali. Aí, direita, esquerda. Aí a gente se perde. E às vezes você tem certeza que era ali, mas o meu GPS tá sentado ali, ela tá dando risada lá, ela. E aí... é por ali, então a gente entra errado, aí depois tem que fazer aquele retorno. Fica bravo, né? Acaba a gasolina da moto e só perrengue só. E as mulheres dentro do motoclube? Bom, as mulheres elas têm dentro do nosso motoclube um papel muito importante, que elas são nosso apoio, né? A gente, nós temos a nossa reunião, é fechada, né? Só os homens mesmo, e as mulheres elas têm o grupo de apoio delas, que são as escudeiras. Elas têm o colete delas, têm o brasão, até inspirado no Kratos. Quando eu criei o desenho do Kratos, né, o desenho é meu, é registrado até esse desenho, não é um desenho tirado de internet. Eu já criei no mesmo dia as escudeiras, né? Ou seja, o clube ele nasceu porque ele tinha que nascer. Igual o Júlio teve a ideia do nome, me explicou o nome, os irmãos também estavam querendo alguma coisa para estar rodando junto. E de repente veio, né, na minha cabeça o desenho, a partir da conversa que eu tive com você aquele dia, eu já cheguei em casa e já rabisquei. Dia seguinte já estava mandando para vetorização, né, e a gente começou a rodar. No dia, né, no dia que estava conversando, você já fez um desenho. E as escudeiras, fala muito? Então, além dela ser nosso GPS, cobra também, né, cobra bastante. Cobra bastante, e elas são, assim, o nosso freio, né. Porque por mais que a gente tente ser mais sensato possível na vida, às vezes é bom escutar. Eu aprendi a escutar. Eu acho que é um equilíbrio, né? Quando você aprende a escutar a pessoa que está morando com você, a pessoa que está ali batalhando com você né, e somando principalmente, você tem que escutar assim aquela pessoa. Às vezes a gente é homem, a gente é teimoso, às vezes a gente briga, mas depois eu falo você senta todo lá mundo, no seu canto, você vai pensar. Eu tenho dizeres, né, que eu falo para todo mundo. Tanto é que eu faço também o podcast, eu trabalho muito sobre o tema do autismo, né, e de pessoas com deficiência. Eu tenho muitos alunos autistas. Entendeu? Então, todo sábado eu faço um tema sobre o autismo, trago especialista de todo lugar para falar. E é uma crescente hoje em dia. Sim, né? É uma crescente. Eu tenho salas aí que
às vezes de 30 alunos, 5 autistas, né? E essa inclusão, né, que se fala muito, né, às vezes ela só funciona no papel, porque às vezes a gente não tem estrutura, às vezes a gente não tem profissionais especializados, né? A gente que é educador, a gente está sempre se especializando, fazendo cursos, correndo atrás, tentando aprender, e nenhum autista é igual ao outro, assim como nenhum ser humano é igual ao outro. Sim. Né? E eles têm várias demandas, e eu posso falar para ti com toda certeza, eles vieram para consertar o nosso mundo. Eu falo para todo mundo que eles estão num nível superior a nós. Sim, a gente estragou o nosso mundo e eles vão recuperar. Eles são justos, eles são pontuais, eles são éticos, eles são carinhosos várias vezes, eles são corajosos, eles vencem limites todos os dias, né? Eu fico até emocionado que eu tô falando aqui, eu tô lembrando de cada aluninho meu ali e eles se superam todo dia. Então toda aula que eu tenho, eu aprendo mais com eles, né? Com certeza. E isso eu falo, eu entrei nesse mundo aí. Tanto é que eu falo para você que aqui nós fizemos um evento da PAI aqui no Festa do Morango. Tanto é que eu estou tentando fazer o encontro com os presidentes do motoclube para a gente fazer um maior evento aqui em Jarinu, de encontro dos motoclubes. E nós fizemos esse evento da PAI. Aí a presidente da PAI, a Dorinha, falou: Marcos, me dá uma força para nós. Aí eu falei: posso convidar o pessoalzinho do motoclube? Até eu mandei convite para você. Sim. Aí o pessoal veio, alguns pessoal veio o Explícito, veio outro clube de motociclista, tudo veio, e eles levaram o triciclo. Eles colocaram o triciclo tudo numa parte lá. Nossa, precisa ver as crianças, meu. Sabe? Precisa ver as crianças como ficou. Tirava foto, tudo. Aí você olhava pros caras lá, né? Do motoclube, lá tudo jogando bingo, não queria nem saber, se divertindo. Agora você imagina uns anos atrás, no nosso ex-motoclube, lembra que a gente fazia ação social todo ano com a PAI? E aí a gente foi dar uma volta com alguns deles e até engraçada, a menina que foi atrás, ela tinha síndrome de Down, foi na minha garupa. Em determinado ponto do caminho, ela colocou a mão no meu olho e falou assim: adivinha quem é? Você pilotando moto. Com um baita de um canal aqui do lado. Tira a mãozinha, tirava uma, ela colocava a outra. Então é interessante isso aí. Eles trazem pra gente uma outra ótica da nossa vida e principalmente eles fazem a gente compreender nosso papel aqui nesse plano, aqui nesse mundo. Com certeza. Eles chamam a gente pra nossa responsabilidade. Peraí, se eles que têm todas as limitações, não vamos colocar assim como limitação, mas as suas diferenças em relação a nós, eles conseguem se superar todo dia, e a gente, que, entre aspas, normais, o que a gente tem feito, entendeu? Eu posso falar para vocês, né? Eu tenho uma admiração pelo Motoclube Kratos. Obrigado. Fora do comum. E a partir de hoje você pode ter que isso daí é uma crescente a mais, entendeu? Gratidão. E eu quero deixar aqui com vocês têm algum recado, algum comunicado para deixar para as pessoas? O Júlio pode falar, né, Júlio? Vou colocar até a câmera pro Júlio para ele ficar mais bonitão, olha lá. É com você, Júlio. Depois eu falo a minha parte. O recado nosso é que o Kratos é um motoclube criado para unir a diversidade, união, independente da ideologia do integrante, se for de direita, de esquerda, do que ele pensa sobre política, sobre futebol, o time que ele torce, isso não importa. A gente até evita esse tipo de assunto dentro do motoclube, porque a gente busca o que é a união dos irmãos. E vai ter, é lógico, quando você reúne seres humanos, cada um tem uma forma de pensar, uma forma de agir, tem os seus pensamentos, suas ideologias. E o Kratos, a ideologia do Kratos é isso, reunir todos esses irmãos para conversar. O nome do clube já sugere isso. Democracia, união, força. Sim. E esse é o nosso lema. O lema do Kratos é esse, essa união, essa força, a tolerância,
que aqui no Brasil estamos precisando, né, de ter um pouco mais de tolerância um com o outro. Hoje está complicado, né? Complicado. Então, aqui nenhum irmão é melhor do que o outro, né? O nosso clube ele não veio para ser melhor que os outros clubes ou melhor do que o nosso ex-motoclube. A gente veio para quê? Para que seja bom para nós. Estamos dentro do clube, né? E a gente respeita todo mundo. A gente espera ser respeitado, né? Nem sempre a gente vai conseguir agradar todo mundo, mas um exemplo é essa adesão total de pessoas que desde de manhã eu tô tendo ligação, olha, tô indo conhecer você na sua festa aí. Tem pessoas que só me conhecem da internet, tem pessoas que eu pertenço a vários grupos de WhatsApp de troca de peças de moto, de motociclismo, de outros clubes até. E essas pessoas estão vindo na nossa festa, por quê? Porque viram alguma coisa de bom, não só na festa, mas no nosso motoclube também. Aí eu volto a dizer, a gente não veio para ser o melhor, não. Pelo contrário, a gente veio para ser o Kratos. Simplesmente isso aí. Não existe isso, porque dentro do motoclube, né, não existe diferença de classe social. É tudo igual. tudo igual. Sim, Você pode ter um empresário, pode ter aquele que é gari, é todos iguais. A regra é igual para todos. Sim, exatamente. Todos, desde o iniciante ao presidente. Né? Então a gente tem isso aí dentro do nosso estatuto, tá lá escrito, a regra é igual para todo mundo, não tem ninguém melhor. E o respeito, né, que a gente tem um irmão pelo outro, eu acho que é um grande diferencial, mas é um respeito verdadeiro. E quando a gente fala muito assim em humildade, né, de saber chegar e sair de um lugar, a humildade ela não é só uma palavra. A humildade ela vem dos seus atos. Se você falar assim, eu sou humilde, você já não está sendo humilde. Com certeza. Então o humilde verdadeiro são as ações, né? As ações de respeito, de ética, de carinho e assim por diante, né? Que são adjetivos de uma pessoa produtiva na sociedade, né? Então a gente tem que sempre estar pensando assim, o que eu posso fazer para a sociedade? E quando eu estou dentro de um motoclube, o que eu posso fazer para o meu motoclube? Para que ele seja um local agradável de eu participar, levar minha família, né? Curtir com a minha motocicleta, né? Enfim, o Kratos é isso aí. E com certeza, participar de um motoclube faz a pessoa se tornar uma pessoa melhor. Sim, diferente, totalmente. Com certeza, faz. Ali tem disciplina, e não pode faltar com respeito. Se faltar com respeito, vai ser corrigido, vai ser cobrado, com certeza. Eu acho que todo mundo deveria fazer parte do motoclube. Até porque, se nós for analisar, tudo tem regra. Você vai entrar numa empresa, tem uma regra. Você vai entrar na igreja, tem uma regra. Dentro da sua casa mesmo, com a sua família, você tem regras. Eu pratico arte marcial desde 1984. Comecei lá no Guarujá, na Baixada Santista. Lutei pelo nosso país lá fora também. E o que a arte marcial me ensinou e eu trago para dentro do motoclube. Inclusive, nós temos alguns integrantes que são até professores de arte marcial, como eu também, dentro do motoclube. Faixas pretas também. E o que eu trago para dentro do nosso motoclube disso? Eu trago essa disciplina, esse respeito. Você, quando você chega num lugar, você cumprimenta todo mundo. Você vai sair, você cumprimenta. Você olha para o seu irmão e você não está devendo nada para ele. Você consegue olhar olho no seu irmão. Você não teceu nenhuma fofoca contra ele. Dentro do nosso motoclube a gente resolve, se houver, nunca houve, graças a Deus, mas qualquer desavença a gente consegue trazer os dois e fazer uma cariação, entendeu? E como a gente é um motoclube old school, né, se precisar, né, de outro jeito, aí os senhores tirem seus anéis, a gente faz a roda e deixa os dois ali, 5 minutos na amizade. Todo mundo é lutador também, né? Então... E depois resolve tudo. Quando não estão resolvendo no tatame também, né? Porque, como, né, são praticantes de arte marcial também, então existe esse respeito dentro e fora do tatame, né? A gente brinca e tudo, mas é impossível chegar nas vias de fato. A maioria dos membros do Kratos sabe algum tipo de arte marciais, sim. Entendeu? Sim. E eu acho engraçado que eu converso com vários integrantes do Kratos quando eu conheço, né? Eu sou na paz, cara.
São tudo na paz, tudo na Sim. tranquilidade, sabe? Se a nuvem vem, não vem, eles estão ali para curtir de boa, O tranquilo. objetivo nosso é a Eu curtição. tenho uma admiração muito. Às vezes as pessoas veem a gente, às vezes, num evento, às vezes a gente tá no nosso canto ali, né? A gente já conversou com todo mundo e a gente tá no nosso cantinho ali. Daquele cantinho a gente começa a observar, né? As pessoas. E o ser humano aprende muito pela observação. Então, talvez alguma coisa que tenha no outro motoclube sirva para o nosso, então a gente traz para dentro. O que tá dando errado no outro, a gente não traz para dentro do nosso motoclube, né? E é engraçado esse lance da observação, porque a gente começa a ter um fiel para a gente continuar na mesma linha que a gente tá. Então a nossa linha é o time que tá ganhando, a gente não mexe, né, Júlio? Essa linha que a gente está seguindo tá dando muito certo, né? Graças a Deus, a gente está indo por um caminho muito bom. A gente tem um respeito muito grande dos clubes tradicionais que a gente conversa, que a gente frequenta, né? A gente é bem recebido, né? Isso aí, assim como você está recebendo a gente aqui na sua casa, vários locais a gente é bem recebido, as pessoas pedem para que a gente volte. Só quero deixar um aviso para todo mundo, né? Esse convite aí já faz, ó. Sim, e hoje calhou de dar certo. Desde o começo do ano. Sim, e hoje calhou de dar certo, né? E nós recebemos convites também de grandes clubes aqui do Brasil, Sim. já tradicionais. É o reconhecimento festas, que tem, então, né, mano? Estamos sendo reconhecidos. Isso. É o reconhecimento. Não tem como não reconhecer, né? O Kratos. É a nossa ética também dentro do clube, como eu falei, a gente não chama ninguém para entrar dentro do clube, a gente não faz convite. E principalmente uma coisa que é muito errada que existe no nosso país é o convite, você dentro do seu clube chamar um cara que está em outro, vem para cá que aqui é melhor, né? Isso é falta de lealdade. É falta de lealdade. O que acontece? Quando você faz isso, aquele cara que você chamou do outro motoclube, ele abandonou aquele, pulou pro seu, ele não vai ser fiel a você também. Ele não foi fiel àquele outro. É diferente de quando ele sai, cumpre o luto dele e aí depois ele vem pro seu. E assim mesmo, como todos nós presidentes mais antigos a gente se conhece, eu sempre vou perguntar pro presidente daquele clube por que ele saiu. A gente não precisa pegar o que não deu certo lá, a gente não vai consertar. Se ele deu errado lá, vai dar mais errado no nosso, porque às vezes tem coisa muito mais rígida do que do outro lado. Com certeza. Eu posso estar falando asneira, mas isso que eu estou falando é eu, Marco Antônio. Eu sei que existe uns motoclube que vende o colete. Só para ter maior número de pessoas. Não compensa nem a gente entrar nesse mérito. Só que eu falo para você o diferencial. O motoclube, por mais que ele seja pequeno tudo, ali existe a fidelidade junto com os irmãos, entendeu? Porque muitos não estão preocupados em fazer número. Mas sim preocupado... Mesmo porque a gente não existe o financeiro dentro do nosso motoclube. Motoclube Old School, nós não temos esse... A gente não tem um dinheiro para ficar mexendo. A gente não gera renda. Sim. Entendeu? Pelo contrário, a gente põe a mão no bolso para fazer uma vaquinha, alguma coisa. Fazer uma festa, uma reunião. Então a gente não tem aquela, vamos dizer assim, uma mensalidade alta que vá sustentar, né, a estrutura de alguma coisa. Né? As nossas festas... a gente corre atrás de patrocínio, pede aqui, pede ali, tem uma ajuda, tira do bolso também. Na construção da sede, né, o Júlio ajudou também, eu tirei do bolso também, para que a gente tenha que nem eu falo, e isso faz o diferencial. Sim. Isso faz o diferencial, porque ali existe um conteúdo, um contexto, ali existe algo de corporativo ali entre as pessoas, né? Isso que eu falo que é o bonito. Isso que eu falo que é o bonito. As pessoas começam a olhar, ver o Kratos, eles é totalmente diferente, sabe? Que é uma coisa mais seletiva, que é um grupo de pessoas. Bom, se eu falar do Kratos aqui, eu sou meio que suspeito, né? Uma das artes marciais que eu leciono há muitos anos é o judô. E o judô, ele tem uma palavra em japonês que é jitakyoei. O Jintakyoei, ele nada mais é traduzindo para o nosso português, que é o crescimento mútuo, ajuda mútua, né? Então, quando lá atrás o pessoal veio da guerra, se uniu em comunidades motociclísticas,
e viviam ali, e começou esse lance de motoclube, eles tinham esse ideal, né, de crescimento mútuo, né? Agora, o que a gente não pode ter jamais dentro do motoclube Kratos é alguém ficando mais famoso que o outro ou ganhando dinheiro em cima do motoclube. Para você ter uma ideia, nós não temos um ponto fixo para fazer nossas camisetas. Nós temos pessoas aqui em Jundiaí, pessoas lá no litoral, e a gente explica para a pessoa, olha, essa camiseta você vai ficar até guardada a matriz, a estampa com você, só que só pode para membro do clube. E a pessoa assume esse compromisso com a gente. Um integrante precisa de uma camiseta, ele vai lá e compra direto dessa pessoa. Não passa por mim, não passa pelo Júnior, não passa por ninguém. A pessoa vai comprar os bordados quando ela entra no clube e vai para a Prospect. Ela compra o colete dela, ela compra o bordado no cara que faz o bordado. A gente não tem máquina de bordado do clube para vender nada para o cara. E nunca vai ter. A partir do momento que o clube virar um comércio, ele deixa de ser motoclube. Com certeza. Ele deixa de ser motoclube tradicional, ele vira empresa. Com certeza. Isso aí a gente não quer dentro do clube, está no nosso estatuto também. Né? Como vai sobreviver o clube? Sobrevive da nossa vontade. Né? Sobrevive dos rolês de motocicleta. É assim que funciona um motoclube de verdade mesmo, andando de moto. Não adiantava nada eu vir todo, às vezes, fantasiado aqui e parar um carrão ali na porta. Se tivesse chovendo, estaria aqui. E estava chuviscando na hora que ele saiu. Saiu de chuva de lá. Não posso jamais pregar uma coisa e fazer outra. Com certeza. Eu não posso, vamos supor, vou andar de Uber de colete. Não compensa. Entendeu? Com certeza. Eu gostaria de considerações finais, mas antes eu quero deixar bem claro aqui para vocês. Sim. Que a chácara aqui está à disposição de vocês sempre, tá? Para vocês e para a família de vocês, certo? E o que nós puder fazer junto com o Motoclube Kratos em divulgar, fazer parceria, tudo tal, também nós estamos aqui à disposição de vocês, entendeu? Que nem eu fiz a vinheta lá, soltei na rádio. E o que vocês precisarem de mim para fazer divulgação, para fazer alguma coisa, ou mesmo vocês precisar do meu estúdio de podcast, está totalmente à disposição de vocês, tá? Sim. Totalmente. Considerações finais? A ideologia nossa vai continuar sendo a mesma, né, com o Gui? A gente não vai mudar. Não vamos mudar, até conversamos esses dias atrás sobre ser mais seletivo ainda. A gente vai fechar mais ainda. Mais ainda. Ao contrário dos outros que abrem, a gente fecha mais ainda. Que você falou, né? Vender colete não é o nosso objetivo. Não. Desde a criação do clube Na verdade, a gente criamos um clube para rodar entre nós, né? Sim. Eu posso falar É a nossa panelinha, vamos dizer assim. Eu posso falar por mim, entendeu? Que eu tenho um carinho enorme pelo Kratos. Sim, entendeu? A gente agradece. Eu tenho um carinho enorme pelo Kratos. Entendeu? O Roger, eu perturbo ele, às vezes eu falo com ele e tudo, mas eu tenho um carinho enorme. O Roger é o nosso chato, né? Ele é o sargento de arma, ele que dá bronca, ele dá bronca em mim também. Né? E como eu falei, essa hora ele tá lá na festa, lá, arrancou todos os cabelos que sobravam na cabeça, já passou pros cabelos do peito, então daquele jeito. Né? E o clube ele funciona assim, com o carinho que a gente tem dentro, pelo nosso motoclube, né? Como eu falei, a gente tenta acertar, a gente vai errar várias vezes. Eu quero deixar um abraço aqui pro Roger, porque independente do horário, que eu passo mensagem para ele, para nós conversar tudo em relação a Kratos, e, não tem horário para ele responder, Eu quero dar o agradecimento a ele, sabe? Sim. Ele sempre foi super dedicado. Ele estaria aqui também participando dedicado. Se não estivesse trabalhando lá na festa. Né? Só que eu cheguei para ele e falei, Roger, eu preciso de você lá porque eu vou estar no podcast. Entendeu? Em uma festa nesse tamanho que a gente está fazendo, precisa de pessoas coordenando. Mas o Marcos pode fazer um outro podcast. Pode. Com certeza. Com o Roger, com os integrantes aqui de Jundiaí. Sim, eu bati um papo com o Roger esses tempos aí, e nós estávamos conversando como foi criado os motoclubes, né? Os primeiros motoclubes que surgiu lá no
nos Estados Unidos, de 1936, 37, assim, nós ficamos batendo papo ali, nós começamos a falar, entendeu? Mas é muito 10, sabe? Muito Porque 10, olha, a gente tá aqui um tempão falando de motoclube, falando de moto, porque é o nosso universo, né? Esse universo é um universo muito bom. Eu cresci dentro desse universo. Pra tu ter uma ideia, quando eu entrei no meu primeiro motoclube, que foi em 96 para 97, então faz tempo, né? Eu não tinha nem carta de moto, ninguém perguntou, eu entrei. Muito tempo depois que eu fui tirar a carta, né? Então, quer dizer, e outra, sempre mexendo nas minhas motos. Eu sou CBZero, eu adoro CB400. Não posso ver uma... O CBZero é aquele cara que ele é sem vergonha. Ele sabe que aquilo já tá velho, já tá cansado, mas ele olha uma e ele já fica... Não fala isso pra mim, eu tive a CB400 Então, também. eu tive algumas. E são motos assim, maravilhosas, pra quem gosta, né? Ou você ama ou você odeia. É igual Harley Davidson, né? Só que o que a gente mais gosta de fazer dentro do Kratos é rodar de motocicleta, um visitar o outro mesmo, né? E a gente criou o clube para isso aí, a gente não criou para ter dor de cabeça, né? O clube vai dar dor de cabeça? Vai. A gente senta e resolve. O clube é novo, mas a gente é muito antigo já nesse meio. Sim, né? Tem uma bagagem de conhecimento, sim, né? Sim. E suas considerações finais? Bom, eu espero que, né, igual o seu programa, que já é bem conhecido, tenha cada vez mais sucesso, irmão. Porque através de pessoas como você, que o motociclismo é divulgado para a sociedade, né? Eu sou desenhista também, e na década de 70, 60, tinha um desenhista chamado David Mann. O David Mann, ele retratou todos aqueles desenhos, aquelas telas dele, todo um estereótipo que a gente usa até hoje, né? E é interessante a gente ter pessoas como você, pessoas como outros fotógrafos também que frequentam os eventos, que divulguem bastante isso aí, porque às vezes o cara ele tá na casa dele lá, ele tá precisando de alguma coisa para a vida dele. Ele quer arrumar problema para a vida dele, né? Ele vai pra estrada, vai andar de moto, vai pegar chuva, passar perrengue, faz igual eu, carrego um monte de ferramenta também, eu carrego uma oficina nas minhas motos. Mas eu vou na esquina, mas ela pode quebrar. Pode quebrar. E eu vou resolver. Ou a do irmão vai quebrar também. Né, Kung? Compra a moto antiga, entra pro motoclube, né? Compra a moto antiga, entra pro motoclube, passa perrengue junto com a gente, né? E é assim que funciona. O motociclismo é para quem gosta, não é modinha. Porque existem várias outras modas que a pessoa pode estar entrando, ela pode ir pro pagode, pro baile funk, que é uma coisa mais popular, vamos dizer assim, né? Sim. E ele seguia aquela linha, né? E a gente no motoclube não. A gente é feio pra caramba. A gente ainda deu sorte de casar, né, Júlio? Você acha que uma esposa, né? Então. E você acha que eu montei o site da Lone Wolf porque eu também sou feio? Então, todo mundo é feio pra caramba e as mulheres sentam na nossa moto, toma chuva. O asfalto desgasta as coitadas todas. Mulher não dura, né? Mulher não dura porque né, é muito óleo na cara, é muita sujeira do asfalto, vai estragando, né? E assim, o meu conselho que eu dou para quem está em casa aí que quer entrar para o motoclube, pesquisa antes do motoclube, que você vai lá bater na porta, não espera ninguém ficar te chamando, não. Se te chamou é porque não presta. Porque existe uma coisa que minha mãe falava, né? Que tudo que se oferece muito, ou tá ruído ou tá vencido, né? Com certeza. Então, quer dizer, nada que reluz é ouro. Não adianta, vem pra cá que aqui é legal. Não existe. O Kratos não é legal para quem vem deslumbrado. Se o cara pensar mesmo, ele, não vou entrar nesse clube, não. É um monte de gente chato. A gente é chato, sim, porque a gente tem o ciúme de clube, né? A gente gosta do nosso motoclube. Mas a gente é aberto, sim, às pessoas que queiram conhecer a nossa cultura, mas existe, como eu falei, o período probatório. Às vezes o cara ele não passa nesse período, né? É uma coisa que a gente tem de diferencial, que a gente respeita o cara que está entrando. Então ele não é humilhado dentro do motoclube, ele tem as funções dele, né? De iniciante dentro do motoclube, mas a gente não precisa humilhar. Como que o cara vai ser seu irmão se você está humilhando ele no começo? Jamais, né? E aí ele vai perpetuar isso, aí o próximo que entrar ele também, né? É igual trote de escola, né? Acho que a gente já tem uma idade, uma maturidade muito grande para ainda continuar na quinta série
no ensino fundamental, né? Então a gente já transcendeu isso, né? E a gente criou o Kratos para isso mesmo, para a gente poder viver aí e dar risada, né? Participar, né? de situações como essa aqui, né? Com todo respeito, e é uma coisa ímpar para o nosso motoclube, né? Então hoje está sendo um dia muito especial. Eu quero agradecer a vocês de coração e, como eu disse, o meu estúdio de podcast, a minha web rádio, meu site está à disposição para vocês divulgarem, entendeu? E aqui a chácara sempre está à disposição para vocês. Vamos trazer bastante Obrigado, barraca para cá. Pela oportunidade de... Eu que agradeço a vocês, porque eu divulgar estou há aqui o um ano Kratos, tentando conseguir esse homem para vir aqui fazer. Já faz um ano já. Ano. E quem quiser conhecer o Kratos, os integrantes, estamos aqui, pode procurar nós aqui no litoral, sede no ou aqui litoral, em Jundiaí. a sede nossa é aberta aos motociclistas que queiram conhecer, às vezes está de passagem ali pelo litoral. A gente dá todo o apoio para a pessoa que está passando, né? E de repente, calha de ser um dia que a gente está fazendo nossa reunião lá, a pessoa participa da brincadeira nossa ali, do churrasco. Tem aquele papo bike, a gente toca também, né? Coloca um rock and roll lá também, né? Eu vou deixar, na hora que eu for editar, certo? Nosso podcast, eu vou deixar o Instagram de vocês. E se vocês quiserem deixar um telefone de contato, passa para mim que eu também vou colocar ali certinho, entendeu? E agradeço a vocês de coração. E daqui nós vamos pro evento. E vamos pro evento, vamos aproveitar, curtir a festa. Desde já, fica aqui todo o meu agradecimento ao Motoclube Kratos e a todos os membros. Um forte abraço a vocês. Um abraço. Até mais.